Olá, seja muito bem-vindo, minha amiga e meu amigo, estudante do curso Bereshit de Artes. Estamos hoje aqui para falar sobre filosofia da arte. Obviamente, não dá para tratar do tema como um todo, porque o tema é muito vasto, muito extenso, e a nossa intenção aqui, na verdade, é provocar você a começar a desenvolver um conhecimento e uma cosmovisão a respeito da arte. Pensando nisso, eu resolvi introduzir o pensamento de Hans Huckmacher e Francis Schaeffer, antes falando uma breve biografia a respeito dos dois, para explicar a você mais ou menos o contexto que ele nasceu, que eles nasceram, o contexto que eles desenvolveram o seu pensamento e tudo mais. Começando pelo Francis Schaeffer, o Schaeffer nasceu em 1912 em Germantown, na Pensilvânia, num contexto altamente secularizado, porque os seus pais não eram cristãos. Apesar disso, ele frequenta a igreja presbiteriana liberal. Só aí você já vê que tem bastante problema. E acontece que, nesse contexto, ele estava buscando respostas existenciais, respostas para o propósito da sua vida, a origem de todas as coisas e o destino final de tudo. E, obviamente, ele não havia encontrado. Então, ele resolve entrar numa jornada da leitura bíblica, ele pega do início ao fim da Bíblia, e a sua conclusão é o seguinte: a Bíblia contém respostas para todo e qualquer problema humano. Essa conclusão que o Schaeffer chega, ela influencia muito a sua vida, de modo que lá nos idos de 1931, quando ele entra na faculdade de engenharia, ele começa já a se sentir inclinado para a área de linguística, para a área de literatura, e muito mais chamado para o romantismo é uma resposta ao iluminismo racionalista. Quando o iluminismo propõe a ideia da razão autônoma, o que acontece é que se levanta uma resposta contra isso. E essa resposta é o romantismo. E esse romantismo vai desaguar num afetivismo, que é algo que nós vemos nos tempos de hoje, onde os afetos, onde a desordem dos amores, elas falam muito mais alto do que a realidade dos fatos. Uma das coisas principais e centrais do pensamento é que existe um limite para a arte e qual o papel do artista. São esses dois questionamentos que estão sempre sendo trazidos à tona à medida que você vai lendo ou que você vai ouvindo qualquer um dos dois em relação a esse tema da arte. É interessante que esses questionamentos sobre o limite da arte foram levantados aqui no Brasil, recentemente, por assim dizer, nas exposições do Queer Museum, do Santander, e do Labette, no MAM, em São Paulo. E essa questão já era levantada há muito tempo na Europa, com Theodor Dalrymple, quando ele fala sobre lixo, violência e versace. Mas isso é arte? Ele argumenta a respeito de uma exposição chamada Sensation, que apresentou uma fotografia de uma assassina chamada Myra Hindley. A Hindley havia torturado e matado crianças, e o seu quadro foi exposto nessa exposição, e as mães de vítimas e de crianças desaparecidas apareceram na frente do museu pedindo para que aquele quadro não fosse exposto. Mas a intenção deles era chocar. Eles conseguiram não apenas chocar, como ferir a memória daquelas crianças desaparecidas e ferir o coração das famílias que aguardavam por respostas ou que tinham tido seus filhos brutalmente assassinados. E é de se questionar que se a intenção do artista é meramente quebrar tabus, se a intenção do artista é meramente romper com barreiras que estão estabelecidas, quem vai dizer o limite disso? Ou melhor, quem mais pode romper os tabus além dos artistas? Somente os artistas podem fazer isso? A gente vai ver, por exemplo, em uma das exposições mais conhecidas do Duchamp, onde ele pega um vaso sanitário e coloca dentro do museu e chama aquilo de arte. E a interpretação fica a critério do espectador, a critério daquela pessoa que vai ali observar. O que Huckmacher trazia muito era a questão da responsabilidade. O artista precisa ter responsabilidade com a mensagem que é justo. Onde você encontra justiça, você encontra beleza. Onde você encontra bondade, você encontra beleza. E onde você encontra verdade, você encontra beleza. Em suma,
O que Hans Huckmacher e Francis Schaeffer estão desenvolvendo é uma crítica à arte moderna, de modo que o cristão desperte para a produção de arte, porque a arte tem uma influência direta na sociedade. O artista, ele é um termômetro cultural, ele faz uma leitura do ambiente cultural que ele está inserido, ou de talvez uma vanguarda que já começou a acontecer, e ele produz em direção a isso. O artista cristão precisa produzir arte que justifique a arte, no sentido da justificação produzida pela remissão, pelo novo nascer. Quando o cristão que é tocado por Deus se encontra com a sua própria obra, ele precisa colocar ali beleza. Ele precisa imprimir ali verdade, justiça e bondade. Isso não significa que o cristão não possa apresentar a feiura do mundo. Mas se ele apresentar a feiura do mundo, ele vai dizer as causas da feiura do mundo. E se ele apresenta as causas da feiura no mundo, ele também pode apresentar esperança. Tudo isso sem necessariamente ser evangelístico.